Eu sou o eu sou que sou. Eu sou luz, eu sou amor. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou o fogo da chama violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou o fogo da chama violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou o fogo da chama violeta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Sou Luz e Amor. Eu sou a Lê Bruxê e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco, né? Semana passada a gente conversou um pouco sobre sonhos lúcidos, né? O tema foi de sonhos lúcidos. E em um vídeo só a gente nem consegue comentar e compartilhar todos os sonhos que a gente já teve, né? Então, se você também tem sonhos lúcidos, né? Se você já está acessando essa dimensão, né, de compreensão, né, de estar lúcido nos sonhos e lembrar e recordar do que você viveu nas outras dimensões, é muito importante e é muito bom, faz parte da nossa evolução. Isso já indica que você já está no caminho da sua ascensão, né? Que todos nós viemos à Terra aqui para ascensionar, né? E conta como é que tá as energias de vocês essa semana, na semana que se passou, né? Como é que você está se sentindo agora nessa semana? Essa semana que passou foi bem, com as energias bem tensas para mim, tive várias crises de ansiedade, né? Eu acredito que seja porque eu comecei a compartilhar, comecei a colocar para fora as minhas dores, os meus desafios da vida. E quando a gente compartilha com o outro, a gente põe para fora, a gente consegue se libertar também, é uma forma de se libertar, tá? E a gente acaba ajudando outras pessoas que também já passaram por coisas parecidas ou semelhantes, né? Então estamos aqui todos para evoluir, né? Então hoje eu vim conversar com vocês sobre como que eu comecei a me conectar com essa energia de ajudar as pessoas. Como eu falei, né? Como eu já compartilhei, eu cresci na Igreja Católica, eu sou crismada, eu sou batizada, eu fiz a primeira Eucaristia. Então, eu cresci ali dentro da igreja, a minha família é da Igreja Católica também, né? Então, eu participava dos eventos que tinha na igreja. Como a minha vida também era um pouco delicada, eu passei por alguns desafios, né? Então, às vezes eu não queria estar em casa. Estar em casa para mim era desafiador, eu preferia estar fora de casa, né? Fora de casa eu estava mais tranquila, eu estava mais em paz. Então, eu frequentava muito a igreja, eu ia para a igreja para organizar, para a missa que ia acontecer, né? Fazia arranjos de flores para enfeitar o altar. E certo dia eu não estava me sentindo muito bem em casa e resolvi ir para a igreja, né? Eu não lembro exatamente qual dia da semana, não sei se eu não sabia se era final de semana, não me recordo se era final de semana ou se era dia de semana normal. Mas eu acabei indo para a igreja. E no momento exato que eu cheguei na igreja, já tinha um grupo de pessoas lá, estavam limpando a igreja, mas estava acontecendo um momento de preparação para um grupo da Renovação Carismática Católica, que é o RCC, né? Renovação Carismática, isso, RCC, né? Para quem conhece a Igreja Católica, tem um grupo chamado RCC, que é o Grupo de Renovação Carismática Católica, que são de intercessores que ficam ancorando energias em missas de cura e libertação, né? Que são as pessoas que ficam lá ancorando, que ficam intencionando, emanando energias. Hoje, de acordo com o conhecimento que eu tenho, são as pessoas que trabalham com o Reiki, né? Que é uma forma de trabalhar, de transmutar energia. Então elas estão lá curando, ancorando, enquanto está tendo uma pessoa que está palestrando, que está comentando sobre um tema específico da Bíblia. Então nesse dia eu fui, quando eu cheguei na igreja, estava justamente as pessoas lá no altar. Eu achava que era só uma reunião e começaram a conversar, eu simplesmente entrei.
Eu nem fui convidada, nem fui chamada, eu simplesmente fui intuída para ir para a igreja naquele dia. Cheguei na igreja, estavam lá as pessoas reunidas, fui, participei da reunião e lá formaram o grupo de intercessores da igreja de lá da cidade que eu morava, do interior. E a partir daí eu comecei a me tornar uma intercessora da igreja católica de lá de Coqueiro Seco, né? A igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é muito bonita. Nossa, é uma das igrejas mais bonitas que eu já entrei. Ela é toda na madeira, é toda rústica. Eu gosto de coisas rústicas, né? Me chama muita atenção, né? E também, né, madeira, né? Conexão com a natureza, né? Então, a partir desse dia eu me tornei intercessora da igreja, participei, comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar os dias, né, de cura e libertação que tinha na igreja. Não lembro, eu acho que era às quinta-feiras que a gente se reunia. Um dia antes a gente se reunia para ancorar a energia, e na quinta-feira a gente ia para a igreja para trabalhar as energias, né, e auxiliar as pessoas também através da palavra, através do reiki, né, através da intenção, porque tinha um momento onde as pessoas faziam uma fila, formavam filas, e cada um intercessor ia para essa pessoa e ancorava a energia, fazia o reiki, ou para quem faz passe, né? Passe em casas espíritas, em centros espíritos, que tem o passe, que também tem esse momento, que eu também já tomei passe, né? Que é onde a gente toma uma água e depois da água a gente fica esperando numa sala para poder fazer, para poder tomar o passe, seja o passe a pessoa sentada ou a gente deita em cima de uma maca e duas pessoas vão lá limpar todo o nosso campo áurico, dando esse passe na gente, tá? Então, a gente fazia esses encontros às quinta-feiras, e aí a gente formava fila e a gente ficava lá ancorando a energia, transmutando a energia, purificando a energia daquelas pessoas. E assim eu comecei a trabalhar, a ter esse contato com a energia, né? E foi a partir daí que eu comecei a voltar a ter os meus sonhos lúcidos novamente, né? Eu lembro que eu tive um sonho, eu sei que a gente falou de sonhos lúcidos no vídeo anterior, mas eu tive um sonho que foi um sonho muito interessante, que nesse sonho eu tive uma paralisia do sono, paralisia do sono, onde eu fui para casa de um amigo, passar um final de semana lá, e aí era um casal de amigos, e eu fui para casa deles no final de semana, eu peguei e fui dormir. Na hora que a gente foi dormir, eu fui dormir no quarto com eles, porque eu tinha medo de dormir. Era uma casa grande, tinha até mais quartos, mas eu não tinha coragem de dormir nos outros quartos, né? Que era uma casa um pouco assustadora. E nessa época eu tinha um pouco de medo dessas coisas, né? Tinha medo, não entendia muito sobre energia, então eu tinha medo das energias contrárias, diversas. Já tá até soltando. Aí, eu lembro que a gente dormiu, ele tava dormindo na cama lá com o meu amigo e eu dormi no colchão no chão. Eu forrei assim, na hora que eu fechei os olhos, eu sonhei, aí eu senti uma presença muito forte do meu lado, eu já não conseguia me mexer, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia falar. Então, eu comecei a ficar desesperada e eu senti aquela presença, meu coração começou a ter arritmia, meu coração começou a acelerar, né? E tudo isso você tem durante a paralisia do sono, né? Um dos sintomas que eu tive, né? Eu tô falando da experiência que eu tive. Que é isso, que eu não consigo falar, a gente não consegue falar, e não consegue se movimentar e dá uma arritmia no coração. Aí eu senti uma voz bem grave falando assim, parecia uma voz de um ser das trevas, sabe? Falando comigo. Aí, nessa época, eu já era pegada a São Bento.
E a oração de São Bento é uma oração muito forte que as pessoas, os padres antigamente usavam para fazer para tirar o obsessor das pessoas, né? Exorcismo, fazer exorcismo. Então, foi a partir daí que eu comecei a usar a oração de São Bento. Que ela é assim, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Então eu repeti 3 vezes essa oração enquanto eu estava na paralisia do sono, e na terceira vez eu voltei, eu acordei. E foi a partir daí que eu comecei a entender que se eu fizesse a oração de São Bento nos meus sonhos, quando eu tivesse sonhos que não fossem sonhos bons, eu retornaria. Então, a oração de São Bento é uma oração muito forte. E eu também uso a oração de São Bento em alguns momentos de cura, né? Então, naqueles momentos onde a gente estava lá intercedendo, a gente fazia a oração de São Bento. Que, geralmente, dependendo do estado energético da pessoa e emocional, as pessoas choravam muito. E aí, em alguns momentos, a gente precisava fazer essa oração de São Bento nas pessoas, né? E que, inclusive, também me auxiliou durante os meus sonhos, que me auxilia durante os meus sonhos, durante os meus pesadelos, na verdade, né? Melhor falar, explicar, pesadelo. Então, foi a partir daí que eu comecei a me conectar, que eu comecei a entender sobre energias. Depois daí, eu comecei depois da igreja, eu comecei a frequentar o centro espírita, que eu comecei a tomar passe, né? Também fiz muito benzimento na época da minha infância, da minha adolescência. Eu ia muito para benzedeiras, né, para as curandeiras, para tomar o benzimento, fazer o benzimento. Então, depois eu acabei conhecendo o Reiki também, né, que é a energia de cura livre, que todo mundo é capaz de fazer o Reiki, é capaz de curar, né, de se autocurar também. Depois do Reiki eu conheci o bastão plasmático também, que trabalha com energias, né, transmutando, restaurando as células do nosso corpo. Então, eu entendi e fui em busca de conhecimento, né, de entender o que é energia, né, mas de fato tudo é energia, né, somos separados através de moléculas de átomos, que também é formado por energias, né, energia é vida. O Sol, agora há pouco, eu vi um post do meu professor, do professor Zeno Castilho, que, né, criou o bastão plasmático. Ele falou que um estudo comprova que o Sol não é feito de fogo. Na verdade, o Sol é plasma. Olha que incrível, gente. Né? O Sol é feito de plasma. Então, a gente está captando esses plasmas do Sol, que está sendo mais atingido na Terra, e a gente está conseguindo ter mais acesso aos nossos dons, né, de cura. A gente está conseguindo relembrar, porque a gente está reativando as nossas células no nosso corpo através do plasma do Sol, e através do Reiki, através do bastão plasmático, através de um passe que você toma, né, no centro espírita, através de um passe que você toma numa igreja evangélica, numa igreja católica. Enfim, tudo isso é energia que vai transmutando, que vai auxiliando o nosso campo energético, a nossa vida, e vai deixando a gente mais consciente, né? Vai destravando, vai descalcificando a nossa glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, que é onde a gente também consegue ter acesso a todo esse conhecimento, a gente consegue ter mais sensibilidade, né? Porque o governo e as religiões, na verdade, algumas religiões, ela infelizmente, não sei se conscientemente ou inconscientemente, ela acabou travando, né, impedindo a nossa evolução. Algumas impedem a nossa evolução, né? Então, a gente precisa ter acesso a energias. Então, eu fui em busca de conhecimentos, de trabalhar a energia através de um bastão plasmático, através das pedras, através dos cristais, né? Como eu havia falado no vídeo anterior da semana, que é da ativação dos chakras, eu falei sobre a pedra selenita, né? Que ela é capaz de purificar, de limpar as outras pedras.
né? Que também a ametista, ela também tem essa capacidade de limpar e purificar as outras pedras, porque são feitas de energia, de células que têm energia, né? Que purifica e que auxilia a gente. Se você coloca, eu tenho aqui essa garrafinha, ela tem uma pedra aqui dentro, que é uma ametista. Toda vez eu coloco a minha garrafinha no sol para tomar água e também deixo um cristal dentro para purificar a água e purificar as minhas células, trabalhando também as minhas células, né? E se você falar com o seu corpo, se você falar com as suas células, elas te escutam e você consegue ficar bom na sua saúde, você consegue melhorar a sua saúde mental, se você tiver algum problema nos seus rins, no seu estômago, nos seus pulmões, enfim, na sua pele, se você todo dia conversar, ou se você um momento do seu dia você parar e conversar com as suas células, falar que elas são saudáveis, que elas são boas, que elas vão se curar, que elas vão se regenerar, né? Todos os dias, se você tirar um momento para fazer isso, elas vão entender, elas vão te escutar, elas te escutam, tá bom? Então, por isso que é importante a gente falar, a gente colocar para fora tudo que a gente sente, tá? Então, foi a partir daí que eu comecei a entender o que é energia, comecei a estudar, comecei em busca, eu vi que estava fazendo sentido para mim, eu vi que eu comecei a me curar, que eu comecei a me reconectar, né, com quem de fato eu sou. E através disso eu vi que eu posso também compartilhar com outras pessoas, auxiliar outras pessoas a se reconectar com o seu eu sou, a se reconectar com as suas energias, com quem de fato você é, com a sua força interior, com o que de fato você é capaz de conquistar, né? Então, por isso que hoje eu estou aqui compartilhando com vocês as minhas experiências, um pouco de tudo do que eu já vivi, né? O porquê que eu quis me tornar, ser terapeuta, né? Então, foi a partir daí que eu vi que eu podia auxiliar, que eu consegui me reconectar comigo e vi que eu conseguia também auxiliar outras pessoas. Eu comecei a fazer atendimento com a Maísa, né, que é a minha companheira, eu comecei a fazer atendimento com os meus amigos próximos, com familiares, e eu vi que tinha resultado, que havia resultado. Então eu comecei hoje a compartilhar para todo mundo. Então as pessoas que se sentirem conectados, que ressoar com o seu campo, se você está se sentindo preparado nesse momento para se reconectar com quem de fato você é, com o seu eu sou, com o seu eu divino, com a sua fonte, com quem de fato você é, com a sua pura essência, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Eu também vou deixar a minha página no Instagram para você se conectar comigo através de lá. A gente conversa, a gente pode conversar, eu posso passar para você como que funciona mais detalhadamente o atendimento com o reiki, o bastão plasmático, o atendimento com os oráculos, o atendimento com a mesa radiônica Eu Sou. Tá bom, gente? Então, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui, até o final do vídeo. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, que é muito importante eu saber como é que você está se sentindo, se está ressoando com vocês. E talvez, através do seu comentário, eu possa te auxiliar, tá bom? Então, desde já eu agradeço de coração mais uma vez. Eu emano muita luz, muito amor, muita paz em todos os corações. Tá? Que vocês consigam se reconectar com o seu eu sou, porque essa é a chave, gente, é a conexão com a sua fonte, com quem você é, que se você consegue viver mais tranquila aqui na Terra e em paz. No próximo vídeo eu falo um pouco do porquê que eu me tornei uma terapeuta, né, na verdade. Então, só para vocês ficarem sabendo, eu antes de ser terapeuta, eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico de enfermagem, mas não era aquele o caminho, tá? Então, no próximo vídeo eu falo para vocês o porquê que eu me tornei terapeuta, para complementar esse vídeo, né, através não só dessa busca, né, de cura, de entender sobre energias, vai fazer sentido
fez sentido, na verdade, porque eu gostava tanto de enfermagem, mas infelizmente eu não consegui seguir nessa profissão de enfermeira ou técnica de enfermagem, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!